Eu sei, né? Eu tô preocupada. Bom, enfim. Tô gravando aqui. Pois é, enfim. Gente do céu, mas tá bom. Bom, vamos lá. Vamos falar hoje um pouquinho sobre direitos essenciais dos acionistas, tá? A gente falou, essa aula ela tem muita conexão com a parte de obrigações, tá? Dos acionistas. Então, acho que vocês, se forem se lembrar, deixa eu tentar aumentar aqui um pouquinho a luz para vocês, porque isso me dá um enjoo, sabia? Muita luz me dá enjoo na tela do computador. Eu não tô grávida, eu sou assim há anos, então, antes que alguém fale, gente, eu tô gravando, eu tenho que parar de falar besteira, vocês vamos falar de direitos acionistas. Bom, essa aula ela tem uma certa conexão, né, com a aula de obrigações, né, pela linha temporal que a gente tem que aplicar. Então, a gente falou das obrigações, a gente agora tem que falar dos direitos essenciais, tá? Então, na aula que a gente falou de obrigações, a gente falou, né, inclusive, da obrigação de votar no interesse, né, da companhia, e agora a gente tem que falar de alguns direitos essenciais dos acionistas. Muitos desses direitos, né, aliás, a maior parte desses direitos estão listados no artigo 109 da Lei das SA, tá? E esse artigo, ele lista apenas os direitos essenciais, apenas aqueles direitos que o Estatuto Social não vai poder nem limitar e nem suprimir, tá? Basicamente, a gente vai ver que são 5 direitos essenciais e eles vão estar aí estampados, né, nesses incisos 1 a 5 do artigo 109. E a gente vai ver, olha, participar dos lucros, participar do acervo da companhia, né, em caso de liquidação, fiscalizar as atividades da administração da companhia, exercer a sua preferência para a subscrição de ações, e, por fim, retirar-se da sociedade nos casos que são previstos em lei, e a gente vai ver, né, algumas dessas hipóteses. Então, aqui a gente está vendo basicamente os direitos essenciais que o legislador elencou para esses acionistas. Já os parágrafos 1º, 2º e 3º do artigo 109, vocês veem quando eu mexo? Yes? Matheus, eu vou te pegar. Tá vendo o gabarito? Eu só vi o negócio, não mais. Eu só vi o chat subir. Bom, esses parágrafos, eles determinam ainda mais direitos, né, para esses acionistas. No parágrafo 1º, que ele fala que as ações de cada classe conferirão iguais direitos aos seus titulares, é uma regra geral de que os acionistas têm que ser tratados de forma igual, tá? No parágrafo 2º, os meios e processações que a lei confere ao acionista para assegurar os seus direitos não podem ser elididos pelo estatuto. Quer dizer, direitos essenciais, efetivamente, que a lei está garantindo para esses acionistas. O parágrafo 3º vai dizer que o Estatuto da Sociedade pode estabelecer que as divergências entre acionistas e companhia ou entre acionistas e controladores e os minoritários possam ser solucionados mediante arbitragem. Foi algo que eu já comentei com vocês também um pouquinho, né? Que as ações que estão listadas no segmento do novo mercado, por exemplo, elas necessariamente, essas companhias que têm ações listadas nesse segmento, elas têm que ter essa cláusula que a gente chama de cláusula compromissória, né, no seu estatuto. Isso é importante porque traz ali uma sugestão de que vai haver celeridade na resolução de litígios, né, de que vai haver uma preocupação muito grande, inclusive até na especialidade, né, das decisões que são proferidas envolvendo aquela companhia, né, porque eu não sei se vocês já ouviram essa expressão, o professor Márcio Guimarães, que, se não me engano da minha parte, o professor Márcio, ele é da FGV, tá? E é uma pessoa que eu admiro muito, já não o conheço, né, pessoalmente, mas já vi várias palestras dele. Ele costuma dizer que o juiz ele tem um oceano de conhecimento a um palmo de profundidade. Por quê? Porque ele precisa dar conta de muita coisa,
né? Então, já que ele precisa dar conta de muita coisa, ele não vai conseguir se aprofundar, né, ter a necessária densidade que muitas vezes uma discussão societária demanda, né, numa disputa, né, ou num problema que pode advir aí de uma relação societária. E aí, nessas hipóteses, vocês vão perceber que as companhias elas têm uma tendência, né, a companhias, né, de boa governança, companhias valiosas, né, companhias bem valorizadas, elas vão ter a cláusula compromissória, porque tem-se essa cultura de que os árbitros, né, não só porque você pode escolhê-los, né, mas porque os árbitros que normalmente lidam com esses conflitos, eles têm especialidade, né? Normalmente são professores universitários ou são até ex-juízes, né? Eu acho que a ministra Ellen Grace, a ex-ministra Ellen Grace, né, ela está listada na CCBC. Eu não me lembro agora, tá? Eu posso estar cometendo um equívoco, mas mencionando o nome da ministra, mas eu me lembro que tem uma ministra que é muito conhecida, que está listada numa dessas câmaras arbitrais. Então, você tem pessoas especializadas, grandes profissionais, que têm ali um compromisso de fazer de tocar esses processos num nível de profundidade que muitas vezes um juiz de direito não vai ter, porque, na verdade, ele tem uma gama de conhecimentos até muito maior, né? E o que não permite muita profundidade. Bom, para falar dos primeiros direitos, né, a gente vai falar aí dessa participação nos lucros sociais, do dividendo obrigatório. São os primeiros direitos, né? São os primeiros direitos do acionista. E como é que isso acontece na prática, né? Todo ano, assim como acontece, né? Todos os anos, tem que haver uma apuração dos resultados do exercício, né? Ou seja, a companhia ela vai ter que apurar todas as despesas, todos os custos, toda a receita dela e ver o resultado líquido disso, tá? E ver o resultado líquido disso. E ela tem que ver se esse resultado foi positivo ou se foi negativo. Se foi positivo, ela teve lucro, né? Naquele período. Se foi negativo, significa que ela teve prejuízo. Depois que você calcula todas essas despesas, os tributos incidentes sobre aquele lucro, você vai chegar no lucro líquido daquele exercício. Mas ainda não é sobre esse lucro líquido que vai incidir o direito do acionista de receber, né, uma parcela sobre os lucros sociais. Ainda com base nesse lucro líquido, a lei das SA ela vai determinar que sejam feitas outras deduções relativas à reserva de capital. Né? O que significa isso? Que toda companhia precisa fazer uma reserva legal obrigatória, tá? Toda companhia tem que fazer essa reserva, e essa reserva legal ela tem um limite, tá? Que ela precisa ser alimentada até chegar a um determinado valor equivalente a 20%. Foi o meu telefone? Não, né? Não. Desculpa, professora, foi o meu. Não, imagina, eu é que estou tensa, com medo de, enfim, né, notícias, aí eu acho que eu tô, mas, enfim, para mim é melhor até estar aqui com vocês trabalhando, mas aí daqui a pouco eu vejo se tem novidades. Aí eu estava falando, né, e estava falando da reserva legal. Não, então, essa reserva legal ela tem um limite, né, que precisa ser alimentado até chegar a esse valor equivalente, que é o quê? 20% do capital social. Então, todo ano, os acionistas têm que destinar uma parte desse lucro líquido para essa reserva, até que ela chegue num valor equivalente a 20% do capital social. Essa é uma reserva que é obrigatória, toda companhia tem que fazer, toda companhia tem que ter, tá? Além dessas reservas obrigatórias, as companhias também podem ter outras reservas que sejam opcionais, né? Ou seja, ela pode ter uma reserva que é estatutária, que foi definida na forma do estatuto. E algumas companhias, por exemplo, têm uma reserva de investimento, né, para reservar ali uma quantia, um recurso para futuros investimentos que ela venha a ter, tá? Pode também ter uma reserva de contingência, né? Às vezes você tem uma reserva lá para pagar um passivo que você sabe que já está atribuído. Quem é estagiário aqui
já faz relatório, né? Já atribui lá no relatório possível, provável, remoto, né? E aí a companhia, quando sabe que tem uma contingência provável, né, que ela vai ter que pagar, ela precisa contingenciar uma parte dessa reserva do lucro líquido dela para pagamento desses passivos, né? Eu estou dando aqui um exemplo de um passivo que seja judicial, né? Mas ela pode ter outros. Depois que você faz esse desconto que está exigido na lei, depois que você faz esse desconto que está exigido na lei, ou pelo estatuto, de todos os valores que tem que ser reservado, você vai chegar ao que a gente chama de lucro líquido ajustado, tá? A gente vai chegar no que a gente chama de lucro líquido ajustado, ou seja, o lucro líquido ajustado pela lei ou pelo estatuto, ou pelo estatuto social, que são deduções destinadas à formação dessas reservas, tá? É com base nesses lucros que a companhia vai distribuir o dividendo dela. Então, o dividendo, ele é uma parcela desse lucro líquido ajustado que vai ser pago para esse acionista. E o valor, né, do dividendo que o acionista vai auferir, né, ao final dessa história, que ele vai receber, vai depender da participação que ele tem no capital social. Ou seja, se ele tem 10% do capital social, ele vai receber 10% do lucro, né? Mas aí a gente vai ver que é necessário, a gente vai comentar um pouquinho sobre isso, considerar a espécie e a classe das ações que o acionista possui. É um pouco cansativo, né? Às vezes, porque tudo que a gente fala para SA tem um porém, tem um detalhe, tem uma vírgula, mas se a gente não for passando, né, por essas questões, às vezes até um pouco sem aprofundar tanto, né, eu preciso ir avançando, porque vocês com certeza vão absorvendo o que é mais relevante. Para quem trabalha, né, com a matéria é muito mais fácil, né, assim como acontece em qualquer outra área do direito, né, quando você trabalha com aquela área, eu tinha um professor que dizia, se você não fala russo e não entende de bomba atômica, vai para a Rússia, trabalha com bomba atômica, em 6 meses você está falando russo e está entendendo de bomba atômica, né? O trabalho, ele realmente é muito útil para isso. O estudo, muitas vezes, pode ficar numa subjetividade, embora, né, essa base ela seja essencial para que você consiga se tornar um profissional consistente, né, uma pessoa que tem credibilidade. Mas trabalhar, claro, te abre muito os horizontes em relação a um determinado tema, tá? Bom, voltando a falar um pouquinho, né, desse valor do dividendo que tem que considerar a espécie ou a classe das ações que ele possui, a gente tem que lembrar, por exemplo, que um acionista que possui uma ação preferencial, com dividendo fixo ou com dividendo mínimo, no final das contas, ele vai ter a ele garantido um dividendo maior do que a proporção da participação que ele tem no capital, né? Isso pode acontecer, né? Não é uma regra. Isso pode acontecer, não vai ser uma regra. Porque aquele dividendo é um dividendo especial, um dividendo específico daquela classe preferencial e pode ser maior do que os dividendos que são pagos para outras classes de ações, tá? Mas fora essas exceções, os acionistas, eles recebem uma parcela dos dividendos, uma parcela do lucro líquido, uma parcela desse dividendo que vem desse lucro líquido ajustado proporcional à sua participação no capital social. Bom, e o que seria, então, né, esse dividendo obrigatório, né, que seria esse dividendo obrigatório que está previsto no artigo 202. A lei prevê essa espécie de dividendo, porque na sociedade limitada, por exemplo, a gente não tem essa figura, essa ideia, né, do dividendo obrigatório. Mas na sociedade anônima isso existe, porque a gente tem que lembrar que ela é uma sociedade de capitais, né? O que mais importa numa sociedade de capital? O dinheiro, o recurso que aquele acionista aporta naquela companhia, né? O acionista investe e o dinheiro que ele recebe depois da companhia vai representar o resultado positivo que ele vai ter auferido daquele investimento dele, tá? Então, via de regra, esse dividendo obrigatório, ele equivale a uma porcentagem do lucro líquido lá daquele exercício, tá? E deve ser estabelecido pelo Estatuto Social. E é o Estatuto Social que vai dizer qual é o percentual
qual é a porcentagem desse lucro líquido que vai ser distribuído para os acionistas como dividendo obrigatório. Aí vocês podem me perguntar, Thalita, por que isso existe, né? Para que vai ter um dividendo obrigatório? Bom, além do fato de a gente estar falando, né, de uma sociedade de capitais, que o que importa é o dinheiro que está gerado, que é gerado naquela atividade, né, que é produzido por aquela atividade, representa também o dinheiro que aqueles acionistas investiram, tá? E esse dividendo obrigatório, ele também existe aí como uma forma de proteção daquele acionista que é minoritário, que não manda na companhia. Por quê? Porque pode existir a possibilidade do acionista controlador nunca provar a distribuição dos dividendos e deixar os dividendos acumulando lá no caixa da companhia. Para que ele vai distribuir esses dividendos para aquele minoritário? Então, para evitar, né, esse tipo de como é que eu posso dizer, aberração, o legislador ele cria essa previsão do dividendo obrigatório que a companhia tem que obrigatoriamente distribuir para os seus acionistas, claro, né, se ela tiver lucro líquido ajustado. Se ela não tiver lucro, ela não vai ter como distribuir dividendo. Então, como regra, o dividendo ele é definido ao final do exercício social, né, quando o resultado do exercício é apurado. Então, geralmente, o momento em que o acionista vai deliberar pela distribuição dos dividendos vai acontecer naquela Assembleia Geral ordinária que acontece todo ano, nos primeiros 4 meses do ano. Mas pode existir também a possibilidade desses acionistas deliberarem sobre a distribuição de dividendos em períodos até inferiores a 1 ano. E isso acontece no que a gente está chamando agora de dividendo intermediário. Vocês me dão licença um segundinho? Vou ver se a minha mãe mandou mensagem aqui. Ela mandou um áudio. Gente, só um instantinho, por gentileza. Eu acho que cortou o áudio, mas enfim. Eu ia falar sobre o dividendo intermediário. Bom, esse dividendo intermediário, né, que você pode distribuir num período inferior a 1 ano, num período inferior a 1 ano, ele pode ser que chegue, por exemplo, o que eu quero dizer com isso? Pode ser que chegue, por exemplo, na metade do exercício, né, você está lá em 6 meses de exercício, os resultados daquela companhia foram tão positivos, né, foram tão bons, que aqueles acionistas já sabem que existe essa possibilidade de distribuir um dividendo, né, e deliberar naquele momento o levantamento de um balanço, que vai ser feito especialmente para isso, né, daquele período, que vai menor do que o exercício inteiro, para já deliberar a distribuição de dividendo com base no resultado apurado naquele balanço, que é levantado de forma parcial e especial para isso. Quando acontece isso, né, tem que haver uma previsão lá no Estatuto Social que vai dizer que esse é o dividendo intermediário que está previsto, né, na lei das SA. Eu acho que eu subi muito. Bom, pagamento de dividendo inferior ao obrigatório. A lei das SA ela também vai, em algum momento, né, excepcional, ela vai fazer com que a companhia, autorize a companhia a deixar de pagar dividendo obrigatório para os acionistas ou pagar num valor inferior, né? E isso pode acontecer por ocasião de um evento que seja excepcional, quando você já sabe que pode haver um problema de caixa, né, que vai demandar que a companhia tenha dinheiro para passar aquele momento difícil, né? Vocês conseguem pensar num bom exemplo para isso, né? Que exemplo que a gente pode pensar aqui? Pandemia.
Exatamente, a pandemia é um excelente exemplo, Felipe, pelo seguinte, porque vocês viram que muitas companhias, né, pelo menos no início da pandemia, elas não sabiam o que ia acontecer. Só um instantinho. Obrigada, Poliana. Obrigada mesmo. É que está subindo toda hora uma mensagem aqui no meu computador. Eu sei que eu estou mais distraída hoje, né? Vocês me desculpem, mas para mim é até melhor que a gente faça a aula. Deixa eu só ver que mensagem é essa que fica subindo aqui toda hora. Não sei o que eu faço com essa porcaria. Vocês conseguem abrir o PDF de vocês aí sem problemas? Isso, do roteiro. Porque é o que a gente estava vendo, certo? Chegou a Mariana. Então, eu peço para vocês fazerem isso, por favor. Toda hora tá subindo uma mensagem aqui chata dessa. Vou deixar o roteirinho aqui para mim também, para me guiar. Mas, bom, não tem problema. Bom, vamos lá. Sim, a pandemia, né, é um ótimo exemplo. É um ótimo exemplo para a gente. Né? E lá no início de 2020, quando muitas companhias tinham um resultado, né, até muito bom, que via do ano de 2019, tinha dinheiro em caixa, tinha dinheiro suficiente, né, de lucro líquido suficiente para distribuir dividendo para os seus acionistas no ano de 2020. Chegou lá em março, né, de 2020, quando começou a quarentena, e aí, adivinha, chegou o primeiro quadrimestre, né, as companhias em abril, quando chega aquele momento de fazer a deliberação sobre a distribuição dos dividendos, algumas delas decidiram o quê? Não distribuir o dividendo obrigatório, né, antevendo com medo, né, de uma possível dificuldade em função da pandemia, né, como é que a quarentena ia ser, como é que ia fechar. Eu fiz até um artigo, que depois eu posso carregar na pasta para vocês, que a gente publicou para uma revista internacional, tem versão em português e versão em inglês, porque tinha uma expectativa de que o número de pedidos de recuperação judicial explodisse, né? E isso não aconteceu ainda, tá? Isso não aconteceu ainda, porque você tem diferentes segmentos, cada um com como é que pode se dizer? Cada um desenvolvendo uma atividade e cada um tendo um impacto diferente também, né? Então, você tem empresas de tecnologia crescendo, né? Crescendo e outras companhias, como, por exemplo, que trabalham com commodity, que num primeiro momento juntaram todas as forças, né? Eu tive cliente que pediu desconto de honorários, não, seca tudo, né? Desconto de tudo. E aí você viu uma explosão da linha branca, né? Linha branca é o quê? Geladeira, fogão, né? Eletrodomésticos que passaram a ser muito importantes para as pessoas que passaram a estar em casa e a usar muito mais os seus eletrodomésticos. Então, você tem num primeiro momento, né, um medo muito grande, né? As próprias companhias ali retesando todo aqueles seus recursos, a população também, e num segundo momento todo mundo descobriu que você continua precisando de médico, que você continua precisando de dentista, que você continua precisando comer, que você continua precisando de vários serviços, né, e que o mundo não ia parar, né, nem mesmo a educação, né, que eu sei que muitas faculdades sofreram muito, né, o FRJ, o ERJ, né, grandes faculdades sofreram muito, mas tem que voltar, porque em algum momento a vida vai girar, com pandemia ou sem pandemia.
né? Então, num primeiro momento, isso foi feito, né? Essa retenção desses dividendos, né, como uma justificativa para reter o caixa, para passar para o momento que todo mundo achou que ia ser muito pior. Claro, não estou ignorando aqui que muitos estabelecimentos pequenos fecharam, né? Isso foi massivo, né? Agora, quando eu olho para alguns setores de transporte, setores de logística, setor do varejo, né, que entrega online, a gente tem um crescimento muito grande. Então, de nenhuma forma a gente vai diminuir, né, a pandemia, mas olhando por um espectro comercial da coisa, né, a gente está só separando o joio do trigo, tá? Que é importante a gente reconhecer que determinados setores cresceram de forma exponencial. Tanto é verdade que no primeiro momento vocês tiveram né, aquela emoção, uma queda brusca, né, da bolsa, né, de todas as ações, inclusive com ótimos fundamentos, de instituições financeiras, inclusive, e hoje a gente tem aí a bolsa, não sei nem quanto é que está pontuando, mas se eu não estou sofrendo muito no fundo é porque não está ruim, mas a gente alcançou ainda algumas pontuações interessantes, né, e aí a gente tem que ver, né, claro, né, sem fazer exercício de futurologia, mas só fazendo essa comparação, porque com base nesse cenário incerto, não sabido, né, de bola de cristal, exatamente, Matheus, quase dobraram, exatamente, inclusive acho que fizeram uma operação societária, ou vazou que ia fazer, eu acho que eu até contei isso para vocês, mas eu acho que eles, inclusive, foram para a Bolsa, foram para a Bolsa de Nova York, tá? Foram para a Bolsa de Nova York. Eu contei, né? Eu já não me lembro o que foi, mas foi muito interessante. Um assessor desses de banco que coitado, deve ser aquelas pessoas que trabalham mais de 30 horas virada, eu não consigo mais. Eu fazia muito isso quando eu era mais nova. Hoje em dia eu não consigo mais virar a noite assim, não, que eu fico completamente destruída. Mas foi naquele momento uma justificativa compreensível, né? Porque nós não tínhamos nenhuma perspectiva do que ia acontecer. Então, né, muitas companhias utilizaram a pandemia como um motivo para... deixa eu só aceitar aqui um aluno. Como um motivo, né, para reter esse dividendo obrigatório, antevendo essa possível dificuldade de um momento difícil que as sociedades empresárias iam passar. Mas aí depois, se tiverem interesse, eu posso até carregar na pasta de uma vez esse artigo que traz uma pesquisa da professora Thaisa Romeiro, que também já foi professora da FRJ, que atualmente é professora da Unirio, uma pessoa também muito querida, professora de Direito Comercial. Eu acho que ela era titular da Rural, agora está na Unirio, e ela fez uma pesquisa profunda no Tribunal de Justiça, mostrando por A mais B que, inclusive, os números que aparecem, que são divulgados no SPC e no Serasa, podem estar contaminados por um erro de relatório que é emitido aqui no Tribunal de Justiça do Rio. Porque quando o advogado, não sei quem trabalha em contencioso aqui, mas quando o advogado vai cadastrar a petição no sistema, ele coloca errada a classe de ação. Entendeu? Às vezes ele distribui uma impugnação de crédito, que é um processo incidental da recuperação judicial, e ele marca recuperação judicial ou falência, né? E aí isso aparece no sistema como se recuperação judicial fosse. Então, há uma distorção. Olha, um trabalho impecável da professora Thaisa Romeiro. Depois eu carrego para vocês, para quem tiver curiosidade, para quem trabalhar com isso. É muito legal. É muito legal. Hortifruti fez, Jura? Eles eram clientes lá do meu escritório. Eu não sabia, não. Não sabia, não. Que interessante. Também foi uma engraçada. Área de saúde, de beleza, também foram áreas que cresceram bastante. Também, porque muitas pessoas passaram a enxergar, né, essa necessidade de se cuidarem de uma forma diferente por causa não, logística sem precedentes. Sem precedentes. Então, vejam que foi ali um movimento de manada, né, de medo, né, mas, enfim, é um mecanismo, né, que tem que ser justificado pela administração.
a pandemia foi um grandessíssimo motivo, né? Não pode, lembre-se, não pode ser um ato discricionário, né? Tem que ter uma justificativa forte, sólida, né? Porque, no mínimo, você tem que distribuir o dividendo obrigatório. Eu fiz um webinar, eu não sei se eu já comentei isso com vocês, se eu estiver me repetindo, vocês me falam, mas eu fiz um webinar com o professor Gustavo Flauzino e com a professora Paula Forgione, da USP. O professor Gustavo Flauzino, eu acho que hoje é professor do IBMEC, e ele já foi professor da casa, já foi professor aqui na FRJ. E a gente fez um webinar com a professora Paula Forgione, a quem também eu admiro muitíssimo. É uma grande mulher, uma grande comercialista, professora titular da USP, coordenadora do departamento. E a gente estava comentando, né, dessa história de pandemia, e aí o Gustavo falou assim, agora a gente está colocando como motivo, era alguma coisa assim de revisão ou de rescisão de contrato, pandemia e eu já contei a história para vocês? E ataque zumbi. Aí ficou todo mundo rindo, falou, como assim? Ela falou, fiz um contrato para os japoneses e os japoneses pediram para eu colocar que o contrato seria resolvido na hipótese de pandemia e de ataque zumbi. Aí a gente estava com um colega nesse webinar, que é o Carlos Gabriel, que também é professor de várias pós-graduações, vice-presidente da Comissão de Direito Empresarial aqui da OAB, e aí ele riu e falou assim, mas o pior é que daqui a pouco tiver um ataque zumbi, vai ficar todo mundo aqui com cara de bobo, porque depois que aconteceu a pandemia, o que a gente pode esperar, né? Mas, enfim, só para compartilhar com vocês essas histórias, porque eu achei genial. Imagina vocês, eu num webinar com a professora Paula Forgione, ouvindo que um cliente pediu para colocar ataque zumbi como causa de resolução. Adorei. Parece meme, né? Vocês podem contar. E o pior, eu tenho provas, porque está no YouTube. Então, eu posso passar um link para vocês. Então, vocês vão ver que eu não estou inventando. Está lá no YouTube. Estou gostando. Hoje está todo mundo aparecendo. Que beleza. Peraí, está muito rápido, Felipe. Peraí. A notificação, imagina. Não sei se a notificação vai chegar, né? Porque com ataque zumbi, eu não sei se a notificação vai chegar, não. Ai. Bom, vamos lá. Bom, fora o direito de participar pois é, Thiago, não sei. A gente tem que ter medo, né? Porque eu já ouvi umas conspirações de que coronavírus em junho pode ser até que alguns cientistas já soubessem que tinha risco. Mas tá tudo no âmbito das fofocas, né? Eu acho que nem Segunda Guerra, tem coisas que você só descobre 50, 100 anos depois, né? Então, a gente não tem como saber isso agora. Bom, vamos lá. O próximo tópico, eu falei de pagamento de dividendo inferior ao obrigatório, agora é participação no acervo. O que seria essa participação no acervo? Fora o direito de participar nos lucros, os acionistas eles também têm direito de participar no acervo líquido da companhia, né, no caso da liquidação dessa companhia. Esse aqui é um direito muito simples de entender. O Matheus. É verdade, deve ser mesmo. Olha, eu vou te falar, nós somos vendidos, nós somos realmente os traídos da história, os últimos a saber, porque eu me lembro que eu só entrei em lockdown dia 20 de março, eu acho que foi dia 20 de março, então somos realmente os últimos a saber. A gente fica ligado, né? Depois vocês me peçam que eu boto o link lá na pasta, porque esse negócio está no YouTube, então vocês conseguem assistir. Muito legal, muito legal. Eu fico assim muito feliz de estar cercada de professores que eu gosto tanto, de poder conviver, né, do direito comercial. É muito saudável para vocês também que a gente tenha esses encontros, né? Porque você vê, a gente sempre traz história dos outros. Bom, o que é esse direito de participar no acervo? Esse é um direito até bem simples de vocês entenderem, porque ele acontece quando os acionistas deliberam pela dissolução da companhia, tá? Mesmo efeito que você observa, por exemplo, na hipótese de uma falência, tá? Quando a companhia ela é dissolvida, ela entra em estado de liquidação. O que é estado de liquidação? O estado de liquidação é quando você vende todos os ativos, paga todos os passivos e, se sobrar alguma coisa, você distribui aquele ativo remanescente para os acionistas que ficam com aquela sobra.
Eu acho que a Ianca e o Matheus, mas eu não sei qual Matheus, eu não sei o sobrenome, são meus alunos também numa eletiva. E aí eu falei um pouquinho disso também, lá para a hipótese da falência, eles vão lembrar, a gente fez uns exercícios e tal, mas é para vocês entenderem que a participação nesse acervo acontece, então, quando que esse direito de participar no acervo, ele acontece quando esse acionista está reclamando ali o direito dele de participar, de receber a parcela que cabe a ele desse acervo dos ativos que sobram na liquidação. E essa participação, assim como os dividendos, ela também vai acontecer na proporção que ele participa no capital social, tá? Ressalvado, claro, ficando ressalvado aqui, eventual direito de preferência que ele tenha em função de alguma ação preferencial. Ah, Thalita, até aqui subsiste, né, esse direito da ação preferencial? Sim, subsiste, a gente falou isso na aula de ações, né, a gente viu isso na aula de ações, é uma das vantagens da ação preferencial, né, que pode justamente gozar dessa preferência na participação também do acervo líquido da companhia na hipótese de liquidação dela. No ponto 6, a gente vai falar desse direito de fiscalização da gestão dos negócios sociais, tá? O que é isso? O que é fiscalizar a gestão dos negócios sociais? Né? É o nosso terceiro direito aqui que a gente está comentando, né? Que é o direito do acionista, que ele possui de fiscalizar a gestão do negócio, a gestão daquele negócio, se a companhia está sendo bem administrada, como é que ela está sendo tocada, como é que aqueles recursos estão sendo utilizados. Aí, o que acontece? Tem acionista que acha, né, que ele pode fiscalizar, que ele pode pedir documento a qualquer momento, né, que ele pode pedir esclarecimento a qualquer momento, que ele pode ficar ligando para a companhia o dia inteiro para pedir informação, e não é bem assim. Lembra quando eu fiquei brincando que você ia bater na porta da companhia para pedir informação, na companhia fechada, que isso não era assim? Aqui, mesmo quando a gente fala, né, no âmbito de uma companhia aberta, também há um certo controle, né? Por quê? Porque esse direito ele tem uma forma específica de ser exercida, tá? Tem uma forma específica dela ser exercida. A primeira forma é que a fiscalização que esse bonito do acionista vai fazer. Quando eu falo assim bonito, eu não estou menosprezando o acionista, tá? Mas é bom que a gente dá um ar assim de crítica, né? O bonito vai exercer esse direito dele no momento da Assembleia Geral Ordinária. Então, todos os anos, né, naqueles primeiros 4 meses, a companhia ela vai realizar a sua Assembleia Geral Ordinária, né, onde onde vai ser apresentado não só as demonstrações financeiras, mas também as contas do administrador, que é o quê? O relatório de administração com relação ao exercício do ano anterior, né? E como que a administração vai explicar o que ela fez, né? Por que ela fez, que decisão que ela tomou, os resultados. E aqui, só um comentáriozinho que eu não resisto a fazer. Lembra quando a gente falou sobre quando o acionista vota em abuso, né? E aí, eu acho que eu dei aquele exemplo de que ele aprova, né, na deliberação, a aquisição de um terreno cujo valor era maior. Lembra quando a gente falou desse exemplo? Então, só para vocês entenderem, demonstração financeira como se é o documento, né, em números que vai indicar a realidade do que aconteceu ali na vida daquela companhia. Então, eu cobrei 1 milhão pelo terreno, a companhia pagou 1 milhão pelo terreno. Então, a DFT, né, a demonstração financeira, que a gente carinhosamente chama de DFT, ela vai estar expressando a verdade. Não tem por que o acionista votar contra a DFT se ela está expressando a verdade. Mas ele pode votar contra as contas do administrador, que são essas decisões negociais que ele tomou. Falou, bonito, o terreno lá que você votou, não vou aprovar não. Né? O administrador, né, a aquisição, eu não vou aprovar essa decisão negocial, eu vou te responsabilizar porque aquilo estava errado. A DFT não. A demonstração financeira ela vai estar expressando a realidade. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso quando eu gravar o vídeo para vocês de acordo de acionistas, mas eu achei legal comentar, porque é algo que a todo momento ele vai ficar eclodindo. Né? Eu vou falar de responsabilização na aula de responsabilização, lá vou eu falar de DFT e conta de administrador. Então é bom a gente dar uma
uma separadinha para vocês terem essa... e tendo contato com essa crítica que é importante, tá? Bom, nesse momento, quando os acionistas vão deliberar as contas, essas decisões que a administração tomou, né, com relação ao exercício passado, esse é o momento dele pedir informação, dele fazer pergunta, dele ser chato, dele fazer crítica, né? Então, por excelência, esse é o momento que ele vai exercer esse direito de fiscalização dele. A segunda forma de ele exercer esse direito de fiscalização é por meio do Conselho Fiscal, tá? O que é o Conselho Fiscal? É um órgão da administração que pode ou não ter funcionamento permanente, tá? Então, é um órgão que tem que ser constituído mediante um pedido dos acionistas, tá? E o pedido do acionista de instalar esse conselho fiscal, ele não precisa necessariamente vir do manda-chuva, vir do acionista controlador. Ele pode vir do acionista minoritário, desde que, né, esse acionista minoritário esteja representando pelo menos 10% do capital social. Eu preciso checar no dispositivo, mas vocês façam isso se for necessário. Eu acredito que é isso. Eu quero terminar essa aula hoje. Eu não quero gravar vídeo adicional dessa aula. Eu quero gravar acordo de acionistas. Mas vamos lá. Esses minoritários que querem constituir o Conselho Fiscal, eles aprovam a constituição da instalação desse Conselho Fiscal, e esse Conselho Fiscal fica instalado durante o exercício social, e ele tem a prerrogativa de fiscalizar diretamente a administração da companhia, a diretoria, o conselho, né, se existe conselho. É isso que ele vai fazer. A gente vai falar de órgãos da companhia, tá? Mas o que é importante vocês saberem? Que o Conselho Fiscal, ele é um órgão próprio da administração, ele tem poderes mais ostensivos, tá? Ele tem poderes mais ostensivos, e ele pode sim pedir informação, ele pode pedir documento, tudo mais que ele quiser analisar de informação. Fora esses dois meios, né, que é lá na Assembleia e por meio do Conselho Fiscal, o acionista não pode ficar pedindo informação e esclarecimento a todo tempo. Por quê? Porque o objeto social da porcaria da companhia não é ficar fornecendo informação para o minoritário, é exercer o interesse social dela. Então, ele não pode ficar lá atrapalhando, né? Provavelmente isso vai causar o quê? Uma confusão na condução das atividades. Não se preocupa, o Lucas, a gente está gravando a professora ouvindo mensagem do telefone, né? Mas tudo bem, estamos gravando. Depois eu vou disponibilizar lá o vídeo para vocês. A Poliana eu vi ela entrar e sair, de fato, e ela não faz isso não, mas acontece. É por isso que o online tem que ser gravado, né, gente? É isso. Senão tem um prejuízo para vocês. Na sala de aula, vocês só caem se vocês dormem. Aliás, tem uma história muito boa sobre isso. É bom dar aula, porque, tá vendo, eu me animo com vocês. Mas tem uma história muito boa, porque eu dava aula de títulos de crédito. Não posso falar com a faculdade, não, porque senão vocês vão localizar o tempo. Mas tinha uma aluna que dormia toda a aula. E aí eu corrigi todas as provas e levei, né, para eles. E eu sempre abro, né, para falar como é que foram as notas, não sei o quê. E aí eu lancei por incrível que pareça, a única pessoa que tirou 10 foi a fulana. Aí depois eu falei, meu Deus, eu não devia ter falado isso. Mas é porque eu achei tão estranho. A menina foi tão bem na prova, ela dormia em todas as aulas, que horror. Isso é péssimo, o professor fica deprimidíssimo, né? Mas tudo bem, acontece. Enfim, acontece. Não lembro o que foi que ela pediu depois, algum trabalho. Ah, professora, eu queria ficar com 10 na média, porque tinha alguma coisa que ela não... Eu falei, não vou te dar, não. Não vou dar, não, você fica dormindo. Bom, enfim. Então, além de, assim, o foco da companhia tem que ser de conduzir as atividades sociais, né, deles, da própria companhia. Então, os administradores não têm que ficar respondendo dúvida de acionista. Não foi Cama Filho, não, foi pública, tá? Não sei quem foi que botou aqui, ó. Não, foi pública. E das grandes, então não vem, não. Ó, então, essa fiscalização, ela não é, né, ilimitada. Ela tem uma forma específica de acontecer. Então, ela vai acontecer ou por meio do conselho, ou por meio, né, no momento da Assembleia, no formato conselho fiscal, e o momento correto é o da Assembleia, tá? Quando estão sendo apresentados lá os resultados. Bom, e esse direito de preferência para a subscrição de ações? Quarto direito que a gente vai comentar na nossa aula. O quarto direito que o acionista tem
né, que ele possui esse direito de preferência na subscrição de ações, que é o direito de preferência que ele pode exercer. Esse direito de preferência, de subscrever, significa que ele pode subscrever qualquer emissão de ações e em uma quantidade de ações que seja proporcional à sua participação no capital social. Ou seja, se o acionista tem 10% de participação no capital social e a companhia está fazendo uma emissão nova de ações, né, e o acionista vai ter direito, esse acionista vai ter direito a uma preferência para subscrever pelo menos 10% daquelas ações que estão emitidas nessa nova leva, né? E é isso que vai dizer o artigo 171. Lá no caso eu representei alguns credores na recuperação judicial da Saraiva, e a Saraiva, como um meio de inovação das suas obrigações, ele emitiu debêntures conversíveis em ações, tá? Para fazer isso, antes, ela fez um aumento de capital de mais de... eram, acho que 50 milhões de reais, 34 milhões de ações. Era uma coisa assim, tá? Eu não lembro os números exatamente, mas era um negócio assim. Tipo assim, 50 milhões de reais, 34 milhões de ações. O acionista controlador, ele abriu mão, né, de exercer a preferência na subscrição de bônus, mas eles não tinham esse poder sobre os minoritários. Então, até lá no plano de recuperação judicial, já tinha uma previsão. Olha, o minoritário que exercer a preferência dele, o dinheiro que ele ingressar na companhia, né, para poder exercer essa preferência, vai ser convertido para o credor em dinheiro, em recursos, porque senão os credores iam ficar possessos, né? Porque, em tese, aquele bônus ali era para eles exercerem com crédito. Então, vejam vocês que como o direito societário, ele vai perpassando, né, várias camadas, né, do direito comercial, ele está lá presente. É importante que vocês tenham esse conhecimento e, assim, sem mencionar, né, as dificuldades pelas quais a Saraiva está passando, é digno de nota que os planos de recuperação judicial da Saraiva, especialmente essas estratégias societárias, foram rebuscadas, foram bem tocadas pelo escritório, acho que era TW, eu acho que era, ou ainda não sei, TWK. Eu fiquei bastante impressionada, tá? Fiquei bastante impressionada, muito, assim, de muita qualidade, muito bons advogados. Bom, então para que serve esse direito de preferência? Ele serve para que o acionista mantenha a participação dele na companhia, para que ele não seja diluído, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre essas regras, né, desse direito de preferência. Se vocês se remeterem, né, lá para o parágrafo 1º do artigo 171, também está no roteiro de vocês vão ver que o legislador ele estabeleceu regras para os casos das companhias que possuem ações de várias classes diferentes, né? Ele vai dizer no parágrafo 1º, se o capital for dividido em ações de diversas espécies ou classes e o aumento for feito por emissão de mais de uma espécie ou classe, observar-se-ão as seguintes normas. No caso de aumento, na mesma proporção do número de ações de todas as espécies e classes existentes, cada acionista exercerá o direito de preferência sobre as ações idênticas às de que for possuidor, né? Então, nessa primeira hipótese, a companhia ela tem 3 classes diferentes de ações e ela emite ações novas de forma proporcional em todas as classes. Então, todas as classes têm emissão de ações novas de forma proporcional à parcela que aquelas classes representam no capital social. Tá na aula 7. Tem que estar. Eu baixei de lá. Alguém confirma? Se eu estiver errada, eu carrego lá para vocês. Alguém me disse que estava acompanhando o roteiro. Tá certo, professor. A Poli voltou. Viu? Acho que foi o Rodrigo que perguntou, né? Não sei. Rodrigo ou já não me lembro. Desculpa, é porque os nomezinhos vão subindo. Na linha B do parágrafo 1º, ele vai falar, né? Se as ações emitidas forem de espécies e classes existentes, mas importarem alteração das respectivas proporções do capital social, a preferência será exercida sobre ações de espécies e classes idênticas às de que forem possuidores os acionistas,
somente se estendendo às demais se aquelas forem insuficientes para lhes assegurar no capital aumentado a mesma proporção que tinham no capital antes do aumento. Então, nessa segunda hipótese, a emissão em quantidades desproporcionais, ela está prevendo a emissão de ações em quantidades desproporcionais em cada uma dessas classes de ação, tá? Na terceira hipótese, ele vai falar de se houver emissão de ações de espécie ou classe diversa das existentes, cada acionista exercerá a preferência na proporção do número de ações que possuir sobre ações de todas as espécies e classes do aumento. Então, nessa terceira hipótese, o que o legislador está prevendo é uma emissão de novas ações e uma nova classe que não existia previamente. O que é importante a gente comentar desse parágrafo primeiro e dessas diferentes situações, né? O que esse primeiro parágrafo está determinando em cada uma dessas situações? Primeiro, se a companhia tem diferentes classes de ações emitidas e ela emite novas ações de forma proporcional em cada classe, então os acionistas vão exercer o seu direito de preferência na classe que ele possui ação. Tranquilo, sem problema. Então, se o acionista possui ação preferencial da classe C, ele vai exercer o direito de preferência dele na emissão das ações que são feitas nessa classe. Então, ele fica dentro da classe dele, lá dentro da armadurazinha dele. Na segunda hipótese, né, se a companhia está realizando uma emissão de novas ações, mas de forma desproporcional nas classes, né, em algumas classes ela faz aumento menor, em outras ela faz aumento maior, né, ou seja, em uma ela emite mais ações, em outras em menos, em comparação, os acionistas que estão na classe em que foram emitidas menos ações, eles vão poder exercer o direito de preferência deles, primeiro na classe dele, tá? Onde está a parcela das ações que ele tem, e na parcela que faltar, para ele ficar equivalente às outras, para ele ser capaz de manter-se né, na proporção de participação acionária que ele detinha no capital social, ele vai poder exercer o direito de preferência dele na outra classe que estiver emitindo mais ações do que a proporcionalidade que foi emitida dentro da classe dele, tá? Ou seja, se a companhia ela emite, por exemplo, a ação preferencial classe A numa quantidade proporcionalmente maior do que ela emite a ação preferencial na classe B, o acionista que tiver a ação preferencial na classe B, primeiro ele vai exercer a preferência na classe que é dele, e no que faltar, na parcela que for proporcionalmente menor, ele vai poder exercer lá na outra classe, ou seja, na classe preferencial A, que é para compensar a quantidade que faltou na classe dele. No final das contas, qual a intenção do legislador? É que o acionista consiga manter o percentual que ele tem de participação no capital social, preferencialmente, né, exercendo o direito de preferência dele dentro da casinha dele, dentro da caixinha dele, né? Se faltar ação na classe dele, aí ele vai pular, né, para outra, vai roubar a ação da outra. Roubar foi uma brincadeira, né, da professora, isso não está na lei, né, foi uma palavra aqui coloquial que eu usei. Eu tenho que tomar muito cuidado até com as palavras que a gente usa em direito societário, porque são muito complicadas, né, assim, para não ficar distante do que o legislador, da intenção do legislador, que a intenção que o legislador colocou. A terceira hipótese é o caso lá da criação de uma nova classe, né? Todos os acionistas vão poder exercer direito de preferência na nova classe que é criada para poder manter a participação dele em termos de percentual no capital social. Então, nas três hipóteses diferentes que a lei está prevendo aqui, o que o legislador quis garantir? Ele quis garantir que o acionista tivesse a oportunidade de exercer direito de preferência e para manter a participação que ele já tinha no capital social total, né? Como regra, né? Como regra, o legislador ele acaba garantindo para o acionista o direito dele, né, de fazer o exercício de preferência, mas atento a essas possibilidades de que haja emissão de ação, né, em volume desproporcional, ele garante que o sujeito possa ir lá procurar na classe que estiver sobrando a ação necessária para manter-se dentro da proporção. Porque você perder, né, a ação, você perder essa participação, você acaba sendo diluído, né, e aí o poder que você exerce ali não vai se manter, não vai ficar igual. Passando para o ponto 9,
passando para o ponto 9, né, de cessão de direito de preferência, é bom que a gente saiba que direito de preferência ele tem um prazo para ser exercido, né? Primeiro eu vou falar do prazo, depois eu vou falar, eu estou olhando para o roteiro, tá, gente? Ponto 9. Primeiro eu vou falar do prazo, depois eu vou falar da cessão de direito de preferência. O direito de preferência ele tem que ser exercido no prazo de até 30 dias, no mínimo, tá? Então, o Estatuto Social ou a Assembleia, ela tem que estabelecer esse prazo, mas, né, ele não pode ser inferior a 30 dias. E se a ação tiver, por exemplo, um usufruto, né, o usufrutuário, por exemplo, vai poder exercer o direito de preferência se o acionista que detém a ação não exerce o direito de preferência dele até 10 dias antes do vencimento da data final para exercício daquela preferência. Então, chegou 10 dias antes da data fatal para o exercício do direito de preferência e o acionista que detém a ação não tiver feito isso, aquele usufrutuário vai poder exercer o direito no lugar dele para que não seja prejudicado, né, pela omissão daquele acionista, tá? Aí, esse é o parágrafo 4º. O parágrafo 6º do artigo 171 Deixa eu abrir aqui, porque esse eu já não lembro de cor, peraí. Só abrir aqui, só pra gente não se perder. Ai, que susto! Meu Deus, achei que ia cair livro em cima de mim. Desculpa, gente. Ai, não caiu, não. É que eu tenho muito livro, eu não posso tirar livro rápido. Desculpa. Hoje a professora tá sensível, né? Ai. Altas emoções. Ai. Pensei que ia tomar um monte de livro na cabeça. Com testemunhas ainda por cima. Que horror. Parágrafo 6º é o mais simples, né? Pois é, ainda tá gravando, gente. Quer dizer, não sei o que a Mariana falou antes. Não, que a senhora ia receber a livrada e ainda ia ficar gravado. Ia ficar gravado. Eu não, depois ia cortar esse negócio, credo, que horror. O parágrafo 6º está assim, ó, o acionista poderá ceder seu direito de preferência. Bom, gente, o parágrafo 6º está tranquilo, né? Ele permite que o acionista vá ceder o direito de preferência dele e como um direito, né, que é disponível, o acionista pode transferir esse direito de forma onerosa ou não, tá? E pode transferir para um terceiro, inclusive, se ele quiser, né? Lembrem lá do exemplo da Saraiva que eu dei, né, que você tinha lá alguns acionistas abrindo mão, né, do exercício do direito de preferência, e se você pode abrir mão, é porque o direito está disponível, tá? No item 10, a gente vai falar sobre sobras de valores mobiliários até o encerramento do prazo de subscrição particular. O que é isso, né? Os parágrafos 7º e 8º desse artigo 171, eles vão estabelecer a necessidade, né, de você prever o que acontece na hipótese de sobrar ação numa eventual emissão de ações pela companhia. Ou seja, a companhia emitiu ações, tá? E elas não são subscritas na integralidade pelos acionistas e fica lá uma sobra, né? Fica lá um pedacinho sobrando no final. O órgão que deliberou lá pela emissão dessas ações tem que dizer o que pode acontecer nessa hipótese das sobras. O que vai acontecer na hipótese dessas sobras? O órgão vai ter que dizer. Essa é uma das situações que a lei estabeleceu regras diferentes para a companhia aberta e para a companhia fechada. Daí a necessidade de você ter o parágrafo 7º e o parágrafo 8º. O parágrafo 7º vai estabelecer a regra para a companhia aberta e o parágrafo 8º vai estabelecer a regra para a companhia fechada. O que o parágrafo 7º vai dizer? Na companhia aberta, o órgão que deliberar sobre a emissão, mediante subscrição particular, deverá dispor sobre as sobras de valores mobiliários não subscritos, podendo, a linha A, mandar vendê-las em bolsa em benefício da companhia, ou a linha B, rateá-las na proporção dos valores subscritos entre os acionistas que tiverem pedido. No boletim ou lista de subscrição, reserva de sobras. Nesse caso, condição constará dos boletins e listas de subscrição e o saldo não rateado será vendido em bolsa, nos termos da linha anterior,
né? Ou seja, a companhia aberta, ela faz uma emissão de ação, o órgão que delibera essa ação pode ser a Assembleia Geral, pode ser o Conselho de Administração em algumas hipóteses, né? Via de regra é a Assembleia, né? Mas o órgão que tiver deliberado essa emissão, e desde que seja feita por subscrição particular, ou seja, não é uma emissão feita para o público, né, para aquele mercado geral, é uma emissão feita para os acionistas, ele tem que definir o que vai acontecer se sobrarem ações que não forem subscritas, né, podendo depois vender essas ações na bolsa ou ratear essas ações entre os acionistas, que eventualmente tenham manifestado esse interesse lá naquele boletim de subscrição, né, sobre a reserva do que sobrar, né, ele pode ter feito isso. O acionista pode falar no boletim de subscrição que se tiver alguma sobra de ação, ele vai ter interesse em subscrever essa sobra. A gente falou de boletim de subscrição também nas primeiras aulas, tá? Na companhia fechada, a única hipótese, a única possibilidade de a gente resolver esse problema está na linha B, que é o rateio das sobras entre os acionistas que tiverem manifestado esse interesse de fazer a subscrição das sobras, né? E por que eu só tenho essa hipótese na linha B? Porque a hipótese que está na linha A vai prever a venda de ações em bolsas e a companhia fechada não pode vender ação em bolsa, né? Então, ela não tem esse recurso, né? E a ela vai caber apenas a hipótese da linha B, que é o rateio entre os acionistas que tenham manifestado o interesse deles de fazer a subscrição dessas ações, tá? E aí, o parágrafo 8º, ele vai dizer, na companhia fechada será obrigatório o rateio previsto na linha B, do parágrafo 7º, podendo o saldo se houver subscrito por terceiros, né? O parágrafo 8º está permitindo que, além dos acionistas que tenham se manifestado sobre essa reserva de sobras, a companhia também pode decidir, ela pode oferecer essas sobras para terceiros que eventualmente tenham interesse em fazer a subscrição dessas ações, tá? Bom, no ponto 11, a gente vai falar sobre exclusão do direito de preferência que está estampado no nosso artigo 172 da Lei das SA. O que é essa discussão? Exclusão do direito de preferência. O direito de preferência, ele pode ser excluído em algumas situações muito específicas, tá? Que estão previstas nesse artigo 172, e se aplicam especificamente à emissão de ações feitas por uma companhia aberta, tá? O que esse artigo 172 está querendo dizer para a gente, o Estatuto da Companhia Aberta, que contiver autorização para o aumento do capital, pode prever a emissão sem direito de preferência para os antigos acionistas ou com redução do prazo de que trata o parágrafo 4º do artigo 171, de ações e debêntures conversíveis em ações ou bônus de subscrição, cuja colocação seja feita mediante venda em bolsa, subscrição pública ou permuta por ações. Então, basicamente, o que esse artigo 172 ele quer dizer é que o Estatuto Social da Companhia Aberta, só da aberta, pode afastar o direito de preferência dos acionistas no caso de uma emissão de ação que seja feita por meio de uma subscrição pública, tá? Ou seja, uma emissão pública de ações em que qualquer investidor pode subscrever no âmbito de uma permuta de ações, né, de ações como resultado lá de uma oferta pública para aquisição de controle. Essa hipótese de oferta pública para aquisição de controle, a gente vai falar mais um pouquinho para frente, numa aula mais específica, eu não quero entrar nisso agora, porque é mais complexo, a gente precisa falar de mais detalhes, mas é uma hipótese importante, a gente já viu um pouco sobre isso, né? Porque a emissão por subscrição pública feita para o mercado pode ter a participação de qualquer pessoa, a gente falou disso nas primeiras aulas, quando a gente está falando de constituição da companhia, né? E se você tem ações no mercado, qualquer pessoa pode manifestar interesse para isso, né? Então, a lei permite essa hipótese específica em que qualquer um pode participar do direito de preferência dos acionistas. E esse direito de preferência pode ser afastado, mas o acionista que quiser participar dessa emissão pública, né? Como qualquer outro ser humano mortal, eu e vocês, se a gente quiser, a gente pode ir lá e manifestar o nosso interesse de subscrever a ação no âmbito dessa emissão. Então, não necessariamente o acionista vai ser prejudicado, né? Porque ele não tem o direito de preferência que a lei prevê, mas ele pode ir lá
como um mortal fazer, subscrever ações, considerando que elas estão disponibilizadas para o público, para o mercado. Direito de retirada, eu vou conseguir terminar essa aula hoje, graças ao meu bom Deus. A gente agora vai falar desse último direito que é tão importante, que é o direito de retirada. A gente também vai falar dele na aula de dissolução, tá? Ele é um pouquinho mais complexo, mas nada demais. A gente vai falar sobre ele em detalhes também. E é muito fácil agora, pelo menos, de vocês entenderem do que se trata, tá? Para a gente falar, né, e entender o que essencialmente, né, é um direito que o acionista tem. O direito de retirada, é engraçada essa palavra, né, retirada, é o direito que ele tem de sair, de se retirar unilateralmente da companhia. É o bom e eterno fui, né? Eu adoro falar isso quando eu vou falar da ação de dissolução. É o que ele diz adeus, né? Não volto mais. Então, ele pode se retirar unilateralmente da companhia, ele pode deixar de ser acionista em função de ter havido uma aprovação de alguma matéria relevante. Você vai falar assim, Thalita, por que ele simplesmente não vende a ação dele? Porque o direito de retirada, ele vem, inclusive, para que o acionista não tenha nem que se preocupar com isso, porque às vezes ele também não consegue vender a ação dele, né? Não é tão simples assim. Mas o direito de retirada, ele está previsto números clausos na lei, porque existem determinadas matérias que, quando votadas e ele não concorda, isso automaticamente dá a ele o direito de exercer esse direito de retirada. Vou detalhar mais, né? Vocês podem ver na ementa, no número 12, né, da ementa, que eu indiquei vários dispositivos que vão fazer referência a esse direito de retirada, tá? Mas os principais dispositivos a respeito do direito de retirada são os artigos 136 e 137, tá? O artigo 136, ele vai estabelecer uma lista de matérias que são sujeitas, né, a dois tipos de quórum, de votação. Por que eu estou falando de quórum de votação? Não estou maluca e não estou misturando as coisas. Ele vai falar de dois quórums de votação, que é o quórum de maioria absoluta, tá? E é o quórum de maioria qualificada. O que é a maioria absoluta? A maioria absoluta representa a maioria dos acionistas com direito a voto, presentes a uma assembleia, tá? Então, se eu tenho 3 acionistas presentes numa assembleia, 2 votos, né, vão suprimir 1. Então, a maioria entre 3 vão ser 2. Ou seja, 2 votos vencem um terceiro voto. Então, não importa se a parcela que está presente nessa assembleia é uma parcela muito pequenininha do capital social, tá? A maioria absoluta, ela diz que a maioria presente ali naquele momento vai prevalecer e vai decidir a matéria que estiver sendo votada. Já a maioria qualificada, ela é um pouco diferente, porque não é a maioria presente à Assembleia naquele momento. É a maioria das ações do capital votante emitido pela companhia. Então, se a companhia tem 100 ações com direito a voto, sem um número fácil, né, da gente pensar, se ela tem 100 ações com direito a voto emitida com direito a voto, a maioria qualificada vai ser o quê? 51, né? 50% mais 1, né? De ações, de votos, como vocês queiram falar. E aí, para você aprovar uma matéria sujeita a esse quórum qualificado, você precisa ter esses 51 votos presentes na Assembleia, votando, aprovando favoravelmente aquela matéria. Se você não tiver isso, você não vai conseguir aprovar, tá? Então, preste atenção. São matérias que são mais difíceis de serem aprovadas. Preste atenção, é grosseiro, né? Desculpa, enfim. São matérias que são mais difíceis de serem aprovadas, né? Do que outras que possam se sujeitar àquele quórum de maioria absoluta, tá? Aquele quórum de maioria absoluta. Então, todas as matérias que estão lá no artigo 136, elas são matérias importantes, que estão sujeitas a esse quórum, né? De maioria qualificada, um quórum qualificado, por ser uma matéria muito relevante. Então, quando elas são aprovadas, a gente considera
que isso vai causar uma mudança relevante naquela companhia. Tá? A gente não vai passar por todos os incisos do artigo 136, tá? Ele é enorme, mas se vocês consultarem esses incisos, vocês vão ver que vão tratar de matérias muito importantes. Vai falar de fusão, vai falar de incorporação, vai falar de cisão, vai falar de mudança no dividendo obrigatório, vai falar de mudança de classe. Eu acho que também vai falar sobre adoção de compromisso arbitral, não lembro. Acho que sim. Tá? Porque eu acho que isso, inclusive, gera direito de retirada. Vejam os dispositivos, né? Se essas matérias forem aprovadas, é como se você estivesse mudando de forma substancial o cenário para o acionista que está sendo afetado por aquela matéria, tá? Ou seja, muda muita coisa na vida dele, né? Não é passar da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, né? Tipo, como se a gente estivesse mudando um móvel de lugar. Para ele vai fazer bastante diferença. Aproveita, bebê. E o artigo 137, ele vai dizer que no caso de aprovação dessas matérias que são hiper importantes, os acionistas dissidentes têm direito a se retirar da companhia, tá? Ou seja, eles vão abrir mão das suas ações, pedindo em contraprestação o reembolso. Terão direito, né, de volta o reembolso. O que isso significa? Que o acionista dissidente é aquele que não votou a aprovação daquela matéria, né? Ou seja, quem votou contra, quem se absteve, quem não apareceu para votar. Todas essas três categorias vão ser consideradas categorias de acionistas dissidentes. Todo mundo que não votou a favor daquela matéria é considerado um acionista dissidente, tá? E esses acionistas, eles têm um prazo para exercer o seu direito de retirada, tá? E se nesse prazo eles exercerem esse direito de retirada, eles também têm o direito de exigir o reembolso das ações deles, tá? A gente falou disso na aula de ações, muito possivelmente. O reembolso, ele está previsto lá no artigo 45 da Lei das SA, que, aliás, tem um gancho lindo com a ação revocatória do direito falimentar, mas a gente só vai poder falar disso em direito comercial 4. Eu adoro esse tema. Mas eu acho que a gente comentou sobre reembolso quando a gente falou de ações, né? E o que é o reembolso, para rememorar? É aquela operação por meio da qual a companhia vai pagar ao acionista o valor das ações na hipótese de ele exercer o seu direito de retirada. Ah, Thalita, mas como é que é o valor desse reembolso? Como é que você calcula, né, o valor desse reembolso? A lei, ela vai dizer, né, como regra, que o valor do reembolso ele tem que ser equivalente ao valor patrimonial da ação. Ou seja, você vai ter que verificar qual é o patrimônio líquido daquela companhia. Como é que você verifica isso? Operação matemática de subtração. Ativo menos passivo. E isso vai mostrar para a gente qual é o patrimônio líquido. Você vai pegar esse patrimônio líquido, né, o resultado dessa subtração, e vai dividir pelo número de ações. E o resultado dessa divisão vai representar vai representar, né, o valor dessa ação. Patrimônio líquido dividido pelo número de ações. Então, o valor que resultar desse valor patrimonial da ação, né, é o valor mínimo que a lei das SA estabelece para o valor de reembolso dessa ação, se o estatuto não previr uma regra diferente. Opa! Então, quer dizer que a autonomia privada está presente e que o estatuto vai poder dispor de forma diferente, professora, não é isso? É isso. Então, qual é a regra, né, diferente que o estatuto pode prever para fazer a avaliação dessas ações? O estatuto ele vai poder prever que, ao invés de utilizar o valor patrimonial como valor do reembolso, que também é uma briga muito velha em dissolução, de soluções de companhia, inclusive, né? Que a companhia vai poder fazer uma avaliação econômica daquela ação, né? O que significa isso? Que a companhia vai usar um outro critério, né, que não ativo menos passivo, simplesmente, que não é patrimonial, para dizer qual vai ser o valor daquela ação. E esse critério vai depender, né, do que aquela companhia vai eleger. Você tem, por exemplo, o critério fluxo de caixa descontado da companhia. Para explicar isso, eu gosto de falar disso na aula de dissolução, o Ricardo sempre brinca comigo que no fluxo de caixa descontado nós já somos milionários,
que quer dizer isso? Significa que você olha para a capacidade de geração de receita daquela companhia num período muito grande. Por exemplo, uma concessionária de serviço público que não tem ativos, mas ela tem uma concessão que dura 30 anos. Qual a melhor forma de você analisar? Eu já falei isso para vocês, estou me repetindo. Qual a melhor forma de você analisar essa companhia? Pelo fluxo de caixa descontado, porque você vai ver quanto que ela vai recebendo ao longo dos anos. Né? Então, uma brincadeira que a gente faz aqui em casa, que no fluxo de caixa descontado, considerando que a gente faz doutorado, que a gente estuda, que a gente trabalha, que a gente dá aula, a gente é milionário. Né? Então, daqui a muitos anos, a gente vai ser milionário. É uma brincadeira só para vocês gravarem que as avaliações, elas podem ser, né, diferentes. Você tem avaliação por múltiplos, né? Pode ser uma avaliação, por exemplo, cotação em bolsa, né? Uma média da cotação da bolsa, né? Pode ser qualquer daqueles critérios que estão enumerados lá no artigo 4º da nossa lei das SA, né, com relação à oferta pública de aquisição. Vocês podem olhar lá, porque o próprio dispositivo ele nos ajuda a rememorar quais são os tipos de avaliação, tá? Então, o estatuto ele vai poder falar qual é o meio, qual é a forma, qual é o método, né, de avaliação econômica daquela ação. Então, é interessante de vocês olharem. E aí, o que é interessante comentar, né? Apenas quando a companhia ela vai escolher, né, calcular esse valor econômico da ação, é que a lei possibilita que o valor do reembolso ele seja inferior ao valor patrimonial da ação. Então, o que acontece? A ação pode ter, o reembolso vai poder ser inferior, não necessariamente será, né? Mas vai depender da avaliação econômica. Em regra, né? Em regra, a Assembleia ela vai aprovar uma daquelas matérias lá de quórum qualificado, do artigo 136, o acionista dissidente, né, que não vai ter votado favoravelmente, ou seja, não gostei, vou votar contra, não quero, ou nem vou aparecer, né? Ele pode optar por sair da companhia. E após, se for deliberado e for aprovado, aí ele pode optar por sair da companhia. Ah, ele não pode ficar magoadinho, não. Vocês votaram essa matéria, ela não passou, mas agora eu tô bravo. Ia ficar muito melhor se eu pudesse falar um palavrão. Mas ele não pode falar isso. Então, ele só vai poder exercer esse direito se a matéria que ele, da qual ele decidiu tiver sido aprovada, tá? Não adianta ele ficar magoadinho, não. Ele vai ter que... Como é que vai ter 2 trabalhos? Ficar magoado e depois resolver a mágoa dele. Se ele optar por sair da companhia, ele vai, então, exercer seu direito de retirada e a companhia vai ter que pagar para ele o valor de reembolso, né, das suas ações. E esse valor do reembolso vai ser esse valor patrimonial da ação, né? Ou, se o estatuto decidir de forma diferente, vai ser equivalente ao valor econômico da ação que vai ser apurado por meio dessa avaliação econômica, tá? O artigo 137 tem lá mais 3 incisos que vão prever algumas exceções para esse direito. Eu quero me encaminhar aqui para o final, porque eu quero carregar a prova de vocês logo. Só um instantinho, gente. Desculpa que eu estou com o código comentado, aí eu demoro a chegar nos artigos. Não, esse é o 136, o bonito. O artigo 137, nos seus 1, 2, 3. Nos seus 3 primeiros incisos, ele vai prever algumas exceções para o direito de preferência, tá? Para o direito de preferência do acionista. Algumas o direito de preferência, para o direito de retirada do acionista, desculpa, para o direito de retirada do acionista. Algumas hipóteses em que esse direito de retirada ele não vai poder ser exercido pelo acionista dissidente. Eu acho que para a gente é mais
producente, vou retomar esse tópico do 137 numa aula específica de assembleia. A aula de hoje está mais do que bem dada, tá? Para a gente falar de direitos essenciais, e a gente consegue seguir em frente e desenvolver esse tópico com mais detalhes, se for o caso, que eu já decidi onde eu vou colocar a luz, né, nas aulas que nos restam, mas dá para a gente falar mais disso na aula de assembleia, tá? O que eu quero fazer agora com vocês? Tá tudo bem? Tem alguma dúvida? Eu gostaria de carregar a prova com vocês online, para vocês dizerem se está tudo certinho, entendeu? Nenhuma dúvida? Então, eu vou parar a gravação, pode ser? Porque aí a gente carrega a prova. Mais livro, se cair livro na cabeça da professora, ninguém filma. Eu prefiro. Vou interromper a gravação.